gravando. Espera aí um minutinho. Só mais um pouquinho. Amém. Amém. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tempo precioso, né? Esse tempo que nós temos aqui. Quero dar as boas-vindas para Cristiane Oliveira, nossa Cris, conhecida como nossa Cris. Muito obrigada pelo seu sim. Seja bem-vinda à Casa de Lloyd e Eunice, né? Uma casa de mentoria de pastoras e esposas de pastores de Teresópolis. É uma honra estar aqui com você. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amém? Vamos orar? Amém. Orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia que nós temos na tua presença. Como tu és um Deus bom, como tu és um Deus, Senhor, gracioso, que tem nos dado, Senhor, muito mais do que nós poderíamos imaginar. Pai, nós te louvamos nessa manhã pela vida da Juliana, Pai, essa pastora tão preciosa que completa mais um ano de vida, que ela se sinta abraçada, que ela se sinta, Pai, amada, Pai, que o dia dela, Senhor, seja um dia especial, onde ela receba boas notícias, que ela receba palavras de ânimo, palavras de fortalecimento, que a tua bondade, Senhor, possa cercá-la. Nós, Pai, a abençoamos e declaramos, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida dela, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito, Pai, coisas lindas e poderosas na vida dela e na casa dela. E ela tem muito para te agradecer hoje, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo livramento do acidente. Muito obrigada pelo livramento, todos os livramentos que o Senhor deu. E hoje, Senhor, é um dia de celebração, é um dia de gratidão. Também te louvo pela vida da Cris, Senhor, que está aqui conosco. Fala, Senhor, ao coração dela, usa ela como boca de Deus nessa manhã, que seja uma manhã cheia de paz, de alegria e que nós possamos ter discernimento e obedecermos aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós possamos entender, Senhor, que nós somos um tempo de voz profética e nós precisamos nos posicionarmos nesse lugar. Também te agradeço pela vida da Zenilda. Abençoa ela, capacita ela no trabalho, que seja um findar, Senhor, de uma temporada, de um ciclo, que ela se sinta abraçada por ti. Pai, te agradeço pela vida da Priscila, que completou mais um ano de vida também, que o Senhor abrace ela, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre ela, Pai, que ela se sinta agraciada por ti. E as demais, Senhor, que vão ouvir depois, que teu Espírito Santo complete essa boa obra e que cada uma delas receba uma porção, um ânimo, Senhor, para esse tempo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Cris, fica à vontade, seja bem-vinda, a casa é sua, amém? Ai, que delícia, muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E quero agradecer principalmente à pastora Ludmila, que eu conheço, acho que já tem uns 7 anos, um pouquinho mais, não é verdade? Quando ela veio ministrar aqui em Búzios, falar sobre a mesa com o pai, foi uma ministração maravilhosa. Ela é muito carinhosa, muito meiga, e quando ela terminou, eu falei, gente, eu quero ser amiga dessa mulher, que coisa boa! Aí eu dei um livro para ela de presente, o meu primeiro livro, quando eu fui para Israel, né, o Diário de uma Gadita, e aí depois eu troquei telefone e nunca mais a gente deixou, né, de ter contato. Ela veio uma segunda vez também, foi maravilhoso, e faz parte de um grupo também com a gente, e as coisas vão acontecendo no tempo de Deus. Nós fizemos um livro sobre mulheres bíblicas e naquele momento ela não participou porque de repente tinha que participar em um outro momento. E aqui estou eu, né, para trazer essa informação para todas vocês, para convidá-las a participar. Na oração que a Lud fez agora, ela colocou 2 palavrinhas que eu achei assim, muito interessantes. Ela falou que vocês estão reunidas e tem a voz profética. Isso é verdade. E falou também que essa casa onde vocês se uniram, né, que vocês estão em unidade, precisa também de posicionamento. Então eu amei essas 2 partes, porque tem tudo a ver com a relação. Eu procurei quando ela mandou aquele convitezinho, né, para falar sobre a casa, aí eu fui buscar e li 2 Timóteo, né, 1:5, que é trago à memória sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lois, eu achei muito legal, né, e na sua mãe, Eunice, estou certo também em você. Bom dia, tudo bom, Esther? Olha,
O nome da rainha Esther, que legal. E aí eu fico pensando na força que tem as histórias das mulheres e o quanto isso pode levar vocês a impactarem outras vidas. Deus escolheu muitas mulheres ao longo das escrituras para desempenhar assim, papéis bem significativos, né? E ninguém melhor do que vocês que são pastoras e algumas também esposas de pastores, como eu vi lá no convitezinho, né? Sara, Miriam, Débora, Ruth, Esther, aqui representando uma também falando da Esther, né? Todas elas mulheres inspiradoras que impactaram as suas gerações através dos seus legados. Então, eu acho que elas construíram histórias reais e poderosas. E vocês também foram chamadas para escrever. Se a gente pensar, Deus escolheu, gente, a escrita para registrar o seu plano eterno. Tudo que a gente aprendeu até hoje veio através dos livros que nós já lemos, né, que nós aprendemos tanto na escola, tanto a Bíblia. Então, ele quis gravar as palavras dele nos corações e nas nossas mentes. E isso porque ele está nos mostrando, tudo que ele faz é muito exemplo para a gente, né? Inspiração. Ele está mostrando que nós podemos impactar gerações através e por meio da escrita. A gente vê Jesus também, né? Eternizou os ensinamentos dele através dos testemunhos dos evangelhos. Então, escrever, eu acho que significa transformar experiências em lições e que elas vão resistir ao tempo. E é o que a Lud falou no início, é posicionamento. Então, existem várias maneiras de vocês colocarem isso no papel, porque eu tenho certeza que se vocês estão nesta casa, em unidade, para levar a palavra do Senhor, ele já colocou dentro de vocês ferramentas. Então, uma sementinha que só precisa germinar. Então, eu realmente gostaria de fazer esse convite e eu me coloco à disposição para poder ajudá-las a retirar todas essas palavras. Muitas são suas e outras não são nem de vocês. Outras têm muitas pessoas esperando ouvir palavras que Deus colocou para vocês passarem para essas pessoas que estão lá aguardando ler para ter uma transformação na vida delas. Eu acredito muito nisso. Eu não sei como é que vocês pensam em relação a esse poder que Deus outorgou a cada uma de nós, de passar adiante esse legado, de registrar esse legado. Eu queria ouvir vocês um pouquinho também sobre isso. Pode começar. Pode quem é a primeira a falar? Perguntem. Senão eu vou escolher. Pode escolher? Bom, aqui eu não sei como é que está a configuração para vocês aí. Aqui para mim está Zenilda, Ludmila, Juliana, Esther. Tem mais alguém aqui? Não, né? Não, é pastora, a Juliana tá no hospital, ela não pode falar. Ela Tá, tá ouvindo mais no fone, mas ela tá acompanhando uma ovelha. tá, Tem mais três aqui me falando que queria participar e não pode, que é a pastora Angélica e a Tati, que elas queriam estar aqui. Também estão no entendi. hospital. Mas aí, oh meu Deus. Mas amém, Mas tá aí elas vão tudo. ouvir depois também, A né? pastora tá tirando ponto e a Tati tá fazendo exame. E Tá, aí, o que que acontece, meninas? Vamos deixar aqui gravado, né, a sua fala, vamos deixar você explanar pra gente, explicar, porque quando nasceu o desejo no meu coração de convidar a Cris, porque eu já fiz parte de outros projetos com ela, a gente ficou um ano, né, Cris, montando uma estratégia de mulheres bíblicas através dos foi. meus olhos, e foi assim tremendo. E ali ela trouxe muita luz pra gente.
ela deu muita direção. Eu acho muito importante a gente ser guiada com sabedoria, com entendimento, né, daquilo que nós vamos nos preparar para os próximos anos. E aí ela deu muitas direções e nós montamos um texto e montamos um conteúdo. Ela transferiu para um texto e o texto foi publicado, né, Cris? Então, assim, Exatamente. existem vários Formas. tipos, né? Você pode fazer dessa forma, pode fazer escrita, pode dar um conteúdo de uma quantidade de palavras para gente. E a gente vai montar. O nosso primeiro livro vai nascer. Amém, meninas? E nós vamos fazer juntas, porque tem um propósito de Deus nós fazermos juntas, né? Como cidade, como voz profética na nossa cidade. Uma vez uma pastora teve aqui, Cris, e ela falou pra gente assim: olha, você não é só você, você é uma igreja. Então aqui a gente está falando com 5 igrejas. Nós, cada Amém. uma, somos uma igreja, uma pastora de uma igreja diferente. E cada uma das outras, né, 24, nós somos de uma igreja e cada igreja, né, é uma nação. Então é uma vida. Então ela começou a trazer um peso de autoridade maior, um entendimento maior para gente. Isso foi muito lindo. Então a gente precisa entrar nesse lugar. E assim, a minha dúvida é, claro, hoje, para nascer um bebê, né, a gente precisa se preparar, a gente precisa se organizar financeiramente. Eu sou assim, né, gente? Eu amo ter filho, né? Vocês sabem, eu já tive 4. Eu fiquei, né? Eu tenho 3 hoje aqui, mas eu engravidei 4 vezes. E cada bebê meu, assim, a gente preparou, a gente teve anseio por ele. Eu, né, tive que fazer muitas renúncias, me programar, e fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Então, Cris, eu queria que você trouxesse luz pra gente sobre todas as coisas. Tá ótimo, sem problema. Como é que nasce um livro? Vamos pensar na construção de uma casa. Eu acho que é mais fácil. Quando você pensa em construir uma casa, você vê o terreno e começa pouco a pouco a comprar os materiais, né, fazer a fundação da casa. O livro é a mesma coisa, gente. Primeiro, você tem que definir um tema. Então, definir se vocês vão falar sobre as mulheres bíblicas, e aí nós vamos escolher quais são as mulheres, relacionar quais são as mulheres. Cada uma delas tem muita informação, tem muito legado para ser registrado, e através dos olhos de vocês, vocês vão escrever a história delas, não exatamente somente o que está na Bíblia, mas buscar o sentimento do legado que foi realizado por elas e que impactou aquela geração e que vai impactar a nossa geração hoje. Quais são as atitudes, quais são todas as informações, o contexto onde elas viveram e o que que isso pode trazer para a gente de lições de vida. Outra opção é escrever sobre a vida de vocês, sobre identidade, sobre propósito. Atualmente, a gente vê as pessoas estão muito perdidas, né? Sobre a identidade em relação a Deus Pai, a nossa identidade como mulheres. E qual é o propósito de vida que nós carregamos? Cada uma de nós, Deus sonhou algo, porque a gente veio ao mundo para realizar alguma coisa, para fazer uma diferença. E isso impacta muito as pessoas, porque tem muita gente que passa pelas coisas que nós passamos e acham que isso acontece com elas. E quando elas leem assim um testemunho de alguém que está passando exatamente aquilo que já passou, exatamente aquilo que ela está passando, aquilo fortalece, aquilo dá uma direção e cria uma transformação na pessoa. Então, eu acredito, Deus nos fez seres interrelacionais, relacionais. E a palavra dele, né, que transformou tudo, que criou tudo, ele nos deu esse poder também, esse livre-arbítrio. Então, a gente precisa realmente colocar para fora tudo isso e não morrer, né, com isso, né? A gente não pode deixar passar uma vida sem tocar outras pessoas. A casa que vocês fizeram é uma casa de levar a palavra, é muito bacana já o que vocês estão fazendo, né? Então, vocês, olha só, vocês se uniram, vocês são pastoras de denominações diferentes, da mesma cidade, não é verdade? E talvez isso futuramente possa crescer para outras regiões, quem sabe atingir
o estado e por aí vai. Eu não sei os propósitos de Deus para a vida de vocês, mas a gente vai começando aos pouquinhos. Então, quando eu falo em pensar em construir uma casa e montar um terreno, como é que funciona a criação de um livro? Primeira definição do tema. Nós vamos escrever sobre mulheres bíblicas ou nós vamos escrever sobre identidade e propósito e vai ter um título específico para isso? E podem ser também as duas coisas. Eu não sei quantas vocês são. A gente pode fazer até 2 livros, né? Um sobre as mulheres e outro sobre identidade e propósito. Então, vocês vão estar falando delas e vocês estão falando de vocês. Então, isso aí vocês vão ter que fazer uma definição. Isso vai acontecer na próxima reunião e por aí vai. E aí, a partir desse momento, vocês vão comprar um caderno. E digamos que vocês escolheram falar sobre as mulheres bíblicas. Cada uma vai ter uma mulher. Então, você vai colocar como se fosse criar um escopo. Você vai colocar, número 1, o que mais chama atenção naquela mulher para você? O que você não pode deixar de falar sobre ela? Qual é o que ela mais impactou? Qual foi a atitude dela que mais trouxe referência para a história? Por que ela está ali na Bíblia? O que chamou atenção? Né? Ela tem nome, ela não tem nome? Às vezes tem mulheres que não têm nem nome, mas tem uma história muito importante também na Bíblia, né? Então, qual é o impacto dela para a nossa geração? Tudo isso você vai anotando para você desenvolver uma linguagem criativa. E não adianta falar, mas eu não sei escrever, mas eu não sei isso. Gente, existem inúmeras maneiras de fazer isso, como a Lúdia falou. Nós criamos, a gente pode fazer lives, a gente pode fazer áudios. Vocês podem fazer, cada uma de vocês deve ter um Gmail, tem um canal no YouTube, e pode fazer uma gravação, sentar um dia de 15 em 15 minutos a cada dia, falar um pouquinho e vai subindo no seu canal do YouTube sem publicar, mas que fique ali como listado. E depois de mandar o link para mim, isso é uma coisa muito fácil. E até para vocês que ministram, isso é super importante, porque é um armazenamento de dados para uma criação de conteúdo. Eu super indico, já ajudei alguns pastores a escreverem os livros deles, e essa ideia gerou que eles vão aperfeiçoando as ministrações deles através do canal do YouTube, que não é publicado, mas que serve de base. Então, eles colocam um tema e falam sobre aquele tema. Né? Então, quando eles querem escrever um livro, eles vão me passar o link dos temas que eles desenvolveram e que mandam para mim, eu vou ouvindo e vou transcrevendo de uma forma literal para poder ajudar a criar um livro. Então, não é que você tem que escrever. Seria muito legal você escrever, porque quando você começa a escrever, parece que nasce algo dentro de você e você vai criando e você não para mais. Eu conheço, assim, várias pessoas que falaram para mim, eu não consigo, eu não tenho inspiração. Eu falei, começa, só começa. Tira 15 minutos por dia, defina um local, coloca aquilo que você gosta do teu lado, um suco gostoso, um chocolate, um bolinho, uma coisinha gostosa. Coloca uma musicazinha de fundo que você, sabe, te dá paz, te dá tranquilidade. Coloca um caderno, compra um caderno especificamente para a criação do teu livro. E fica. Você marca, eu vou ficar 15 minutos aqui. Se naquele dia não surgiu nada, está tudo bem. No dia seguinte, faça a mesma coisa. Né? Ora a Deus, porque se Ele deixou você sonhar em ser uma escritora, uma coautora, é porque já é. É só tempo. Então, respeita o tempo de Deus e deixa as coisas acontecerem. O segundo também não deu nada? Persista. Vá em frente, continue. Vá fazendo dia a dia. Quando você perceber, você já está fluindo, as coisas já estão acontecendo. Isso é método, isso acontece, eu garanto para vocês. Ou vocês vão realmente escrever, colocar no papel,
ou vocês vão começar a gravar, tá? Ou vocês vão juntar os dois. Ah, eu falo um pouquinho e eu escrevo outro pouquinho. Posso mandar tudo junto? Pode. Não tem problema. Você decide como você quer passar a sua mensagem. O importante é que o seu conteúdo seja passado. Então, por exemplo, no meu Instagram, eu sou escritora, ghostwriter e editora. O que é uma ghostwriter? É uma escritora fantasma. Quando eu ajudo pessoas a escreverem livros, o livro não é meu. Perdão, meu telefone aqui está tocando. O livro não é meu. O livro, o conteúdo é todo da pessoa. Eu só ajudei essa pessoa a escrever. Eu não sei se vocês têm noção, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui ainda é muito pouco, mas nos Estados Unidos chega a 70% os livros escritos por ghostwriters, porque as pessoas não têm tempo. Imagina a vida de vocês que são pastores ou esposas de pastores, a loucura que é de ministrar, de atender pessoas, de fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? E ainda ter tempo de sentar para escrever realmente. Às vezes, eu tenho pastores que eles falam, é muito mais fácil eu ministrar, pegar aquela ministração, informações, essa parte daqui, do minuto tal ao minuto tal, vai juntando com outra, e mandar isso para um ghostwriter, e ele vai transferir, transformar. O texto só é finalizado com a aprovação de vocês. Muitas vezes o que a gente fala não fica bem no papel, então a gente tem que fazer alguns acréscimos, ajustes, retirar um pouquinho daqui, acrescentar um pouquinho ali. Então, quando vocês começam a ler o que vocês falaram, vocês falam, ah, mas tem mais isso, tem mais aquilo. É a mesma coisa quando vocês escrevem. Quando vocês escrevem tudo, não leiam no mesmo dia. Deixa dormir. No dia seguinte, antes de continuar os outros 15 minutos, aí você dá uma lida. Já surgem novas ideias. Ai, mas eu esqueci disso. Ai, mas olha só esse detalhe. E aí começa. Quando vocês passam para mim, eu vou ser a primeira leitora de vocês. Então, o meu olhar, a minha dúvida, eu já vou falar para vocês, porque pode ser a dúvida dos seus futuros leitores. E aí a gente já vai tendo isso como referência, já vai limpando o texto, já vai alterando o texto. É como se a gente estivesse jogando um ping-pong de mesa. Eu bato uma bola, você olha, lê, acrescenta, e aí vai. E aí a gente vai crescendo nisso. E aí você montou a estrutura da sua casa. Aí agora você quer fazer a decoração, você quer mostrar, você já dividiu a sua casa. É a limpeza que vai ter no seu texto, como é que você vai organizar isso. Você vai ter uma leitura final, você vai ajustar, você vai acrescentar, você vai retirar. Depois disso, vai para uma revisora profissional, porque enquanto a gente está escrevendo, vão acontecer erros, né? Tanto ortográficos quanto gramaticais, e que às vezes a gente está tão focada que passa, a gente não percebe. Então, existe uma pessoa no meu time que vai realmente fazer essa leitura para fazer toda essa revisão ortográfica e gramatical. Passa, eu devolvo para vocês, vocês olham as transformações que aconteceram no texto, e a pessoa também, ela faz uma leitura, né? Olha, dá alguns toques. Ela não é apenas uma revisora, ela dá algumas informações. Por que não fala dessa maneira? Por que não acrescenta isso? Olha, mas na Bíblia tem essa assim. Então, ela vai trazendo informações e insights que só vão agregar valor também. Está tudo pronto? Está tudo aprovado? Vai agora para uma pessoa que vai fazer, vai criar a diagramação. Cada livro que eu faço, ele tem uma diagramação diferente, porque é especial, né? É feito por encomenda. Não é aquele negócio daquele livro puro. A gente vê coisas diferentes em cada livro. Vocês vão se preocupar também com o capítulo que vocês vão escrever, uma foto bem bacana. Vocês vão bater uma foto com fundo claro, que seja bem nítido,
que vai sair em preto e branco, porque um livro colorido é realmente muito mais caro do que um livro preto e branco. E aí vocês vão criar uma mini biografia. O que é uma mini biografia? É sobre você. O que é que você quer que os seus leitores saibam sobre você? Então, por exemplo, a pastora Ludmila vai falar: eu sou casada, eu tenho 3 filhos, né, eu moro em tal lugar. Eu falo... Então, ela vai contar a história dela um pouquinho, com alguns caracteres, para ficar. Quando a gente vê um livro, normalmente vem em uma das orelhas a foto do autor. Vocês têm vários livros aí na casa de vocês, depois abram, vocês vão ver. E na primeira orelha, que é a última da contracapa, normalmente vem a foto do autor e uma mini biografia, para você conhecer, saber quem ele é. Fala, às vezes, das graduações, o que é que ele fez, onde é que ele mora, a família. E aí, como é um livro em conjunto, nós vamos decidir quem é que vai prefaciar o livro. O prefácio é uma honra que nós damos a alguma pessoa. E essa pessoa é aquela que vai nos ajudar a divulgar o livro. É uma pessoa que tem uma certa autoridade sobre o assunto do livro. Então, ela será escolhida para prefaciar o livro. Pode ter mais de um prefácio? Pode sim. Tem livros que têm um prefácio só, tem livros que têm 2, tem livro que tem 3. Isso é uma decisão em unidade do grupo. Ah, mas olha, eu queria tanto que fulano de tal prefaciasse. Eu conheço uma psicoterapeuta, uma psicóloga que vai falar sobre identidade. Eu conheço assim, e aí vão surgir várias ideias e vocês vão decidir quem será ou quem serão as pessoas que vão prefaciar o livro de vocês. Como é um livro também com autoria, vocês vão fazer, cada uma vai pensar qual seria a melhor maneira de fazer agradecimento. Então, que tipo de agradecimento para ser geral, para todo mundo? E, além do agradecimento, tem uma dedicatória. Normalmente, nos livros individuais, você faz uma dedicatória para aquela pessoa que você ama, que você gosta muito, que você quer, né? Então, como é um livro, uma coletânea, qual seria a dedicatória? Isso é uma decisão também que tem que ser tomada em unidade. E aí foi para o diagramador. O diagramador fez a diagramação, né, conforme a gente ajustou, vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu sempre direciono ele, de acordo com o grupo, volta a diagramação, volta novamente para a revisora, porque quando faz a diagramação, sempre sai alguma coisa errada, uma separação de sílaba, uma palavra que deveria ser em itálico, ela não entra em itálico, né, um estrangeirismo, qualquer coisa que a gente tem que realmente fazer uma segunda revisão. Vocês já cansaram de ver best-seller com muitos erros, não é verdade? Quem nunca viu? Por quê? Porque não teve uma segunda revisão. E eu digo que mesmo com uma segunda revisão, ainda vão acontecer erros que vão passar pela vista de todas nós em conjunto, porque todo mundo vai ler antes de mandar para a gráfica, e nós não vamos encontrar alguns erros que ainda vão surgir. E esses erros são vistos depois no livro físico, alguém que leu, que apontou, que nós vimos, meu Deus, como é que eu não vi isso? É incrível, gente, passa despercebido. Aí a gente vai reajustar quando for imprimir a segunda edição, a terceira edição, uma quarta impressão. Segunda impressão, terceira impressão, porque edição é quando tem alguma transformação. E aí vai. Então, isso é o passo a passo da criação de um livro. Acabou, está tudo pronto? Maravilha. Vamos pesquisar agora gráfica. Onde é que nós vamos imprimir o livro? Onde é que a gente tem certeza que é uma gráfica boa, porque tem muita gráfica por aí fajuta, que a gente vê o livro que sai torto, que o miolo não sai bem colado, que a capa fica diferente. Por melhor trabalho que o capista e que o diagramador façam, a própria gráfica desajusta e faz um trabalho horrível. Então, a gente tem que ter o custo-benefício e procurar gráficas. A gente vai fazer orçamento, cada um de vocês pode
buscar orçamento em várias gráficas também, para a gente aliar isso daí. E vai mandar de volta para mim, eu vou olhar. Aí é um trabalho que eu vou fazer sozinha para ver se está dentro da linha, se está tudo perfeito para ele poder imprimir. Imprimiu, a gente vai ter a distribuição, né, pelos correios, de tantos volumes. No projeto, cada uma de vocês ganha 10 volumes, e você pode comprar 10 livros. E cada uma pode escolher, eu não quero só 10, eu quero 20, eu quero... O preço está ali para todo mundo. Você pode adquirir quantos livros você quiser. Uma pode querer só 20, outra pode querer 50, outra pode querer 100, outra pode querer, eu quero 200, eu quero 500. Não importa. A gente já sabe, então cada uma vai pedir de acordo com a sua vontade, o seu desejo. E isso é muito gratificante. Você ter um livro para chamar de seu. Você vai para uma igreja, você vai numa palestra, você tem um livro na sua bolsa. Nunca mais você vai sair sem o seu livro na sua bolsa. Porque aquilo ali, ele ratifica, não é que ele te dá mais autoridade. Muita gente usa, né, dizendo que o livro te dá mais autoridade. Autoridade você já tem, senão você não escreveria o livro, né? Mas isso ratifica a sua autoridade. Então, é muito interessante, você vai para um outro lugar e você abre, né, você mostra o teu livro, as pessoas ficam curiosas para saber o que você escreveu ali, qual é a sua história. Isso chama atenção, abre mais portas, eu digo que abrem portas, abrem janelas, e isso é muito interessante. E você está levando, de certa maneira, a palavra que Deus te deu. Você está fazendo, de certa maneira, um discipulado, que é o objetivo da casa de vocês também. Levar isso, né, para a família, saindo da sua casa, atingindo igrejas e alcançando várias outras pessoas. A pastora Ludmila falou que nós tivemos uma estratégia quando fizemos as lives, a gente não fazia oração, porque nós trabalhamos em plena pandemia. E o que nós queríamos? Atingir aquelas pessoas que estavam desesperadas em casa. Mas nós queríamos atingir budistas, espíritas e várias outras. Foi uma estratégia que Deus nos deu, né? Porque quando a gente faz uma live e já faz uma oração, é crente, não quero nem ouvir. A pessoa já deleta a gente e passa adiante, vai ver outras coisas no Instagram e não quer nem... Então, a gente ficava, né? A gente falava da história, contava da história, mas a gente não fazia oração. Para não afastar as pessoas que já estavam tão conturbadas, com tantas notícias sobre a Covid e tantos problemas que elas estavam passando. E a gente estava ali, cada uma na sua casa, trazendo informações. Mulheres se renderam ao Senhor. Mulheres começaram a fazer comentários. Foi um resultado, assim, que Deus é que toca. Nós fomos, assim, a torneira para jorrar água do Senhor. Então, são maneiras que a gente tem de fazer algo para o Senhor, assim como Esther. A gente não lê o nome de Deus no livro de Esther, mas ele está do início ao final. Então, a gente tem que pensar como é que a gente tem que fazer, a quem a gente quer atingir. Existem várias maneiras, várias estratégias de fazer a mesma coisa e de atingir o objetivo e o propósito de Deus para nossas vidas. Isso sobre tanto o livro das mulheres bíblicas, quanto o livro dos testemunhos de vida de vocês. Vocês vão escolher e vocês vão decidir numa reunião que vocês farão juntas, né? E vocês vão me chamar e falar, olha, nós já decidimos, a gente quer dessa maneira, a gente quer assim, assim, assado, né? Como é que nós vamos fazer para a gente poder dar um início. A pastora Lúcia também falou sobre a programação. Eu não sei se vocês têm ideia de valores, quanto custa criar um livro individualmente e em coautoria.
Deixa eu abrir aqui. Eu vou mandar depois, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se eu deixei de falar mais alguma coisa. Bom, então, vocês vão receber depois, vou pedir para a pastora Lud passar, quais são todos os serviços de uma editora. A criação do editorial, desenvolvimento personalizado do livro, que eu já falei para vocês, uma leitura crítica, para ver o que falta, o que está assim. A gente pode falar isso, mas não pode escrever. Hoje em dia, a gente tem tantos problemas, né, de linguagem, até em termos de negritude, né, gente? A gente vê coisas assim absurdas acontecendo que a gente tem que tomar muito cuidado, infelizmente, até para não receber um processo. Então, essa leitura crítica vale para isso. Revisão ortográfica e gramatical, projeto gráfico, diagramação personalizada, capa. A capa, eu esqueci de falar da capa. Qual é o objetivo do livro? Como será a capa? Então, isso também é uma decisão a ser tomada em conjunto com a opinião de todas vocês. Quais são as cores? Como é que vai definir? O nosso primeiro livro sobre as mulheres, a pastora Ludmila tem, depois pode mostrar para vocês, foi feito assim, olha, através dos nossos olhos. Porque nós estávamos contando histórias das mulheres através dos nossos olhos. Então, nós falamos sobre 12 mulheres com lições extraordinárias. A ideia da capa era ter um olho sobressaltando na capa, olha só. Vocês vão... Né? Então, os olhos delas destacam, né, através dos nossos olhos. Então a capa também tem que casar com o tema, tem que ter tudo a ver. A sinopse é o quê? É o que vai atrás. Quando você tem um livro fechado na biblioteca não, na livraria, o que você pega primeiro? Você vira o livro para ler a sinopse. Esse livro fala sobre o quê? O que eu vou encontrar aqui? Quais são as perspectivas, quais são as características? Por que eu vou comprar esse livro? Então, aqui é a sinopse que vai ser criada também. A revisão de prova, o mockup. O que é mockup? São desenhos da sua capa para você divulgar nas suas redes sociais, para o pré-lançamento. Então, isso também vem. A ficha catalográfica é super importante. É feito por uma bibliotecária. Quando você vai numa biblioteca ou quando você vai numa livraria, onde vai se posicionar o seu livro? Depende da ficha catalográfica. Né? Então, no registro na Câmara Brasileira de Livro, a ficha catalográfica ela recebe um local. Você vai ter o seu nome na Câmara Brasileira de Livro, mesmo com todas as... não importa a quantidade, são 12 mulheres, 15 mulheres que vão escrever um livro, cada uma das coautoras vai estar acompanhada... Pode não sair no livro. No livro, normalmente, você vai ter o nome da organizadora. No caso aqui, a Ludmila vai ser organizadora do livro. Vai sair o nome dela e outras. E outras vai estar na Câmara Brasileira de Livros, na ficha catalográfica. Mas vai ter no índice o nome de todas vocês, vai ter a foto de todas vocês, vai ter a mini biografia de todas vocês. Tá? O ISBN, que é um código, que vem aquele códigozinho que a gente olha, até na hora que comprar produtos no supermercado, é esse código daqui, né? O ISBN é o registro, ele é universal, ele pode ser vendido em todos os lugares. E cada uma vai receber 10 livros. Então, qual é o investimento? Eu quero mesmo que vocês façam pesquisa, porque isso é importante até para validar o nosso trabalho. Pesquisa em grupos que fazem livros. Os valores atualmente estão entre R$ 1.900, R$ 2.000, R$ 2.500 por pessoa para fazer um livro, em coautoria. Isso parcelado e dividido. Verifiquem mesmo entre vocês, pesquisem, tem muita gente oferecendo coautoria de livros, vejam os valores que vão sair, tá? E eu decidi que é para Deus, né, para a gente fazer um preço diferente. Então, o valor que vai sair para vocês é de R$ 1.200, divididos em 4 parcelas de R$ 300.
Aí a gente pode estipular, olha, nós vamos começar em janeiro, nós vamos começar em fevereiro, nós vamos começar em março, de acordo com as possibilidades e com a administração que vocês vão dar, o planejamento que vocês vão fazer para isso. Como é que vocês vão fazer? Então, imagine, 4 vezes 3, 12.200. Vocês vão ganhar 10 livros. Esse livro daqui custa 50, eu acho que esse daqui custa 59, 57, deixa eu ver. R$ 59 o através. R$ 60. Vocês vão ganhar 10 livros, vocês já ganharam R$ 600. Então, do que vocês estão pagando a metade, porque vocês já vão receber um livro para vocês venderem ao final. Então, o investimento real de vocês vai ser só metade, né? Se você parar para pensar dessa maneira, tá? Teve algum problema, gente? Vocês estão me ouvindo? Desculpa, Cris, é porque Nada. a pastora falou que não tá te vendo, mas eu mudei a câmera para ver se agora ela tá te vendo. Ah, Porque tá. para mim tá direitinho. Tá todo mundo me vendo, gente? A Aqui, Zenilda também falou que tá ok, tá ok. ok, né? Só a imagem da Zenilda aqui em cima que tá turva, né? Não, para mim continua turva, mas tô vendo, tá? Tô vendo Mas todo tá mundo. ouvindo bem, pastora? A pastora falou que não tá te... Então, amém. Então, Tá é ouvindo, que ela né? quer ver o Tá. livro, depois eu mando, depois você manda foto, Cris, pra gente. Mando foto para Obrigada. vocês, até do E outro tudo isso também, que eu por falei sobre escrito, identidade e propósito. Eu não tenho nem mais nenhum aberto aqui, ó. Eu fui ontem lá na livraria pegar, porque eu não tenho mais nenhum, a gente está esperando receber, a gente já pediu mais. Olha como a gente fez. Atenção, identifique seu propósito. Um livro escrito por 14 mulheres. Esse já é o segundo volume, tá? Eu tenho o primeiro volume, que já está esgotado, a gente já vai pedir mais também. Então, o bacana da gente fazer um livro em coautoria é porque todo mundo divulga, todo mundo. Então, a gente está sempre pedindo mais para a gráfica, porque a gente não dá conta. Você vai numa igreja, você vende no culto, você vai fazer. Imagine que vocês podem fazer, digamos que vocês sejam 12 num livro e 12 no outro livro, 24. Eu não sei a quantidade de pastoras que fazem parte da casa de vocês. São quantas atualmente, Lu? Não sei. Não sabe, né? Não tem problema. Mas digamos que aí vocês vão combinar. Nós vamos fazer uma tarde, noite de autógrafos. Imagine que cada igreja vá fazer uma tarde, noite de autógrafo. E vocês todas vão naquele dia, né, que combinou, e estarão representadas ali no altar. E todas vocês, cada uma, as vendas que forem feitas ali, vai ser da pastora da igreja, mas vocês vão estar ajudando. Depois vai ser na sua igreja, na outra igreja, na outra igreja. E todas juntas levando essa mensagem, levando o livro. Aí vocês vão participar de um evento, de um congresso. Pode falar, Lúdia. Nossa, Cris, é tremendo isso, porque eu tenho entendido que quando a gente se une, a gente cresce, a gente frutifica. Então, quando nasceu esse desejo, né, sempre teve no meu coração. Eu falei, Senhor, é muito bom quando a gente anda junto, né? Porque cada uma aqui carrega uma essência, né? Então, isso aí que você falou é muito lindo, porque uma cuidando da outra, uma promovendo a outra, né? O crescimento, ele é muito mais frutífero, fala sobre o legado, né, que nós carregamos, né? Exatamente. Perfeito. É isso aí. É uma ajudando a outra, cuidando realmente, né? Meu Deus. Então, que mais que eu posso fazer? Eu vou ajudar, vou dar estratégias para vocês de pré-lançamento, como agir, como se movimentar, como fazer acontecer, e que dá certo, gente. Por exemplo, o meu Instagram, ele é pequenininho, mas eu estou sempre com trabalho, um atrás do outro. Eu não faço de, olha, eu sou ghostwriter, faz trabalho comigo, como você vê muitas pessoas. Não, eu só lanço o livro das pessoas. E aí vem o boca a boca, uma indicando, outra indicando, outra indicando, outra indicando.
Ontem eu conversei, né, com o meu pastor, eu falei com ele, eu falei, pastor, eu fui convidada a fazer um trabalho para um senhor de 90 anos de idade. Ele é pastor, ele é psiquiatra e ele é psicoterapeuta. Ele é do Espírito Santo. Ele nasceu em Minas Gerais e mora no Espírito Santo. E ele vem há uma década sonhando em escrever 5 livros. Mas não tinha quem escrevesse para ele. Ele já criou um curso, ele já montou, ele tem várias pessoas, e Deus avisou para ele que ele não ia ver esses livros, mas que ele tinha que fazer esses livros. E aí apareceu uma senhora que fez o curso com ele, se oferecendo para fazer esse livro. E aí uma amiga que já fez livro comigo foi fazer curso nessa unidade, que é a EAP. Aí ele conversou com o doutor Ulisses e falou com ele, olha, eu tenho uma pessoa que já fez um livro para mim e que eu gostaria de recomendá-la. E aí eles entraram em contato comigo, eu fiz uma reunião com eles, esse senhor orou, eu dei um preço para ele, para fazer os 5 livros, e ainda dei a ideia de fazer mais um sobre a vida dele, realmente, o legado dele, que ele vai deixar. Que seria o primeiro livro para as pessoas que não conheceram, terem a oportunidade de conhecê-lo. E aí dei o meu preço. A outra senhora ia fazer gratuitamente, pelo todos os cursos que ela fez lá e que ela ainda quer fazer. Era uma troca de serviços. E na sexta-feira eu recebi um telefonema do CEO da empresa dele, né, dizendo que eu fui escolhida para fazer esse trabalho. E que ele disse que ele estava esperando, né, há uma década para fazer isso. E que chegou a pessoa. Então, e eu não faço divulgação. Então, você vê como o importante, o boca a boca, e vai chegando e a gente vai fazendo. É Deus que escolhe. Eu oro todos os dias para que não me mande pessoas que não tenham nada a ver com os princípios do Senhor, né? E que eu possa fazer um trabalho para a honra e glória dele, para o reino dele, e que a gente vai desenvolver esse trabalho em conjunto, juntos. Não tem problema. Eu não posso nesse dia do pagamento, eu posso dia tal. Não tem que ser uma regra, tem que ser bom para todo mundo. Então, eu sou assim, super aberta para esses pontos. A gente vai ter um grupo e não tem problema. Teve algum problema naquele mês, é normal a gente ter problemas. Né? Olha, esse mês eu não tenho condições de pagar, eu vou pagar no outro mês, dobrado. E aí a gente vai juntando, a gente vai fazendo as coisas vão acontecendo. Eu quero mostrar para vocês que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado, porque a gente vai fazer um trabalho em unidade, então vai ser tudo aberto entre todas, né, sobre todas as escolhas, todas as decisões, todas as informações, e isso é muito legal para o crescimento e para a distribuição depois desse trabalho. E aí eu estava falando, né, que eu vou ajudar vocês a como é que é feito o pré-lançamento, como dicas, né, de como será o lançamento e participar. Quem sabe participar depois de Bienal, né, de feiras, de vários eventos. Eu tive em Paraty e eu era a única com um livro falando de Deus. Eu rodei todos os lugares. Eu lancei o Pentateuco lá, né? E eu fiquei assustada com os livros que foram lançados sobre ideologias de gêneros e sobre as palestras que estavam acontecendo. Eu falava, meu Deus do céu, para onde o mundo está indo, né? Mas Deus avisou a gente já sabia de tudo isso, né? O que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Então, eu lancei o Pentateuco lá, eu participei de uma entrevista que, olha só, até hoje eu não recebi o áudio. Eu recebi algumas fotos, mas eu não recebi o áudio dessa entrevista. Era um bate-papo de um painel, onde, com outras 2 mulheres, eu era a única crente. As outras eram de outras religiões, e falando de coisas. Um falou até que Deus era uma mulher, e não sei o quê, coisas assim, bem grosseiras. Mas as pessoas que estavam lá e que ouviram, depois vieram conversar comigo. Que bom que você se posicionou, que você se colocou.
Isso a gente não pode, é o que a Lud falou no início, de novo, posicionamento. Não importa se está todo mundo indo para o lado, a gente sabe que Deus quer isso, obediência, a gente vai por outro lado, nem que seja sozinhos, sabe? Vamos, um grupo, é isso aqui, a gente vai pelo lado que Deus está mandando a gente ir. Isso é super importante. E eu acho que é isso. Agora, dúvidas, podem perguntar tudo. Eu falo muito, né, gente? Eu vou até tirar, vou parar aqui de falar para vocês poderem... Ui, deixa eu ver. Ai, Jesus, espera aí. Meu Deus, aí não. Aí, pronto. Vamos lá. Perguntas. Paz, Deus abençoe. É um prazer a gente estar vendo todo esse conteúdo e é satisfatório. Primeira vez que eu tenho acesso a essas informações, então, para mim, foi super satisfatório. Uma pena que eu não sei o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo ver você. Vejo a pastora Ludmila, Zenilda, mas não consigo te ver. Né? Você mostrou aí, mas depois na filmagem, que ficou gravada, eu consigo. Parabéns, parabéns. Obrigada. Dúvidas? Alguma coisa faltou, assim, que vocês gostariam de saber mais, é que eu tenha esquecido, ou que vocês não entenderam? Eu acho que fui pega de surpresa, sim, porque Ludmila já tinha falado, mas eu não achei que fosse tão rápido. Eu achei que fosse algo assim, muito ter um pensamento. E eu pensei, mas já. Mas em relação assim, onde cada uma teria essa oportunidade de explicar o que Deus estivesse, né, falando no coração dela, vocês teriam uma quantidade de páginas, isso, como é que funciona isso? Limita a quantidade de páginas para cada uma? Normalmente a gente precisa limitar, até para ter um parâmetro. Quando a gente faz uma coletânea com 12 a 15 mulheres, a gente coloca 7 páginas no Word, a gente coloca em Arial, tamanho 11, para a gente ter uma noção. Mas não é um limite fixo. Porque, às vezes, uma falou tão bem, mas falou com 5 páginas. Ela não precisa inventar mais coisas, tá? E a outra precisa falar mais. A gente tem que respeitar a individualidade de cada uma. Eu gosto disso. Eu vejo muitos livros de coautoras com aquelas páginas determinadas, 7 páginas para uma, ou 8 páginas para uma, ou 5 páginas para cada uma. Um negócio assim, você vê que sobra espaço, sabe? Então fica aquele negócio, mas eu paguei tanto, mas eu paguei. Mas vamos pensar, olha o que Deus fez, né? Vinha aquelas que chegaram depois, que receberam a mesma coisa dos que trabalharam o tempo todo. A gente tem que pensar nisso, como Davi também, né? Que dividiu o despojo para quem lutou e para quem ficou. Então, a gente tem que olhar não na regra, mas no conteúdo. Tem que ter uma ideia, lógico. Então, a gente define que seriam 7 páginas. Se todo mundo tivesse o conteúdo com 7 páginas, seria ótimo. Mas tem gente que tem menos, que fica preocupada. Poxa vida, eu não consegui chegar a 7 páginas. Eu não sei mais o que inventar. Eu já ouvi isso. Eu falei, não precisa. Está lindo o teu conteúdo, está maravilhoso. Né? E a outra precisava, às vezes, do dobro. Olha que loucura. Do dobro, para desenvolver mais. E ficou tão lindo quanto a que fez a de 5 páginas. Então, isso não é uma regra final. É uma definição para a gente ter um parâmetro, mas não vai ser uma regra final, tá, gente? É excelente a tua pergunta. Muito boa mesmo, porque isso é uma coisa que causa impacto, assim, as pessoas ficarem preocupadas em relação a isso, tá? Por exemplo, dentro desse conteúdo, a gente caberia, por exemplo, porque a gente vai pensando várias coisas, né? Por exemplo, caberia um testemunho de alguma coisa que a pessoa tenha vivenciado ou que eu tenha vivenciado e que aquilo trouxe uma palavra de renovo, de
de posicionamento, como a Ludmila está falando. No caso, dentro dessas 7 páginas, seja quantas páginas forem, caberia 2 testemunhos distintos que ligassem uma palavra única, por exemplo? Ou seria bom pegar um testemunho só? Não. Você vai criar, é aquilo, você vai montar a estrutura da sua casa. Você vai fazer uma cozinha, você vai fazer não sei quantos banheiros, não sei quantos quartos, uma sala. Você cria como você quiser a tua casa. Vai ter uma pessoa que vai fazer uma casa de 2 andares, vai ter outra, entendeu? A casa é sua, o texto é seu. Você pode envolver várias histórias, vários testemunhos no mesmo contexto que tem a ver com o tema principal. Tá? Eu já vi vários também que a pessoa pega assim, dizer um texto bíblico, fala um pouquinho dele e depois conta o seu testemunho, entendeu? E traz isso, né, como também um propósito para a vida daquele que está lendo. Porque são três camadas da casa, 3 cômodos da casa, que você revela para alguém, né? Você convida a pessoa para vir, tipo assim, vem aqui que eu quero te mostrar minha casa, né? Também achei muito bom. Eu acho que a gente tinha que ir nessa pegada. Eu amei essa coisa sua de transfigurar assim, né? A gente colocar essa metáfora da casa, porque tem tudo a ver com a gente. Tudo que a gente está vivendo. Isso mesmo, isso mesmo. Essa é a ideia, viu? E uma outra coisa que eu ia falar é que tem muita mulher e elas não estão aqui porque você sabe, semana de Natal, muita gente viajando na pegada de final de ano, mas elas vão ouvir. Eu vou deixar para elas irem, como você falou, a gente escreve e não lê no mesmo dia, bota para decantar no vinho, que o vinho fica melhor, né? Aí vamos decantar, aí essa mensagem vai decantar no coração delas, elas vão escrever dúvidas, depois a gente vai criar um grupo só de escritoras e coautoras com a Cris, para ela poder estar no Sanando também, né, Cris? Nada precisa ser assim. Só que o processo é igual um bebê, né? Eu já estou gerando ele em oração há muito tempo, né, Cris? Quanto tempo a gente conversa, a gente ora junto. E assim, gente, outra coisa que eu ia falar é que a Cris tem um canal no YouTube maravilhoso para vocês também, né, seguirem ela, ouvirem as mensagens, as palavras dela, é uma bênção. E aí, né, você ensina muito. Então, outra coisa também é a gente ir decantando isso com graça, com favor, entendeu? E a gente vai se resolvendo, porque todo mundo precisa se preparar, entendeu? E a gente tem que funilar isso, mas a gente não pode ficar solta e nem esperando. Ai, é sobrenatural, vai acontecer. Não, Deus quer que a gente se posicione, que a gente tome decisões, que a gente faça escolhas, né? A gente tem um racional e é o nosso culto racional que a gente vai manifestar para Deus. Aí passou do tempo, ó, a pastora até saiu. Mas assim, amém, né? Deu 1 hora. Eu vou parar de falar, mas a gente vai, né, Cris, trazendo, sanando as próximas dúvidas, tá bom, pastor? Tá, eu vou passar para você tudo, as informações que eu passei aqui, assim, de uma forma geral, para você colocar para todas elas, para elas analisarem. Eu vou colocar data, mas não significa que seja essa data, vocês vão discutir. Mas só para a gente ter uma noção de como funciona, tá? Aí você passa para elas como é que acontece isso. Legal. Mandar um mockup, só para ter uma ideia, né, do que é mockup, que as pessoas ficam, mockup, que é a divulgação de um livro, como ele, que a gente vai divulgar futuramente nas redes, quando já tiver uma capa, quando tiver tudo pronto, e fazendo oração, gente, e pedindo a Deus direção, né? Porque a voz profética de vocês está aí, só precisa sair em forma também de livro. Porque o todas livro elas, chega Cris, em ministram. lugares que vocês não vão chegar. Amém. Vai ser tocado por mãos que vocês nunca vão tocar. Uau. Isso é incrível. Eu fico assim, chocada com as coisas que acontecem. E eu passei a colocar um Instagram nos livros, as mensagens que eu recebo no direct das pessoas que leram, que testemunharam, é assim, muito interessante. Então, cada mini biografia de vocês vai sair com também as redes de vocês, ou e-mail, como vocês preferirem.
para vocês receberem um feedback também, porque é muito gostoso quando você ouve uma pessoa, nossa, a sua história mudou a minha vida. Gente, isso não tem preço, tem muito valor, né? E é para isso que a gente está aqui, né? E a gente veio resolver algum problema para alguém. Eu acredito muito nisso. Deus nos fez resolvedoras e que a gente possa trazer alguma solução, né, para a vida de alguém. Uau. Não importa o que, pode ser uma coisa pequenininha e pode ser uma coisa grandona, né? A gente vê exemplos bíblicos, né? Aquela menina que trabalhava para Naamã, olha só, né? Olha a sugestão que trouxe, é uma coisinha bem pequenininha. E olha, sabe, a mãe de Jesus, né? O que ela fez também. E aí vai, ela aceitou, ela disse sim para ele. Então, a gente vai vendo todas essas coisas. E pensem que vocês, cada uma de vocês, tem uma sementinha que vai germinar. Peça isso para o Senhor a partir de agora. Comecem a orar sobre isso. Comprem um caderno só para isso. Decidam em unidade. Quem quer fazer sobre as mulheres bíblicas? Quem quer? A gente pode fazer 2 livros distintos ao mesmo tempo. Não tem problema. Eu amo o que eu faço. Eu faço com maior amor. E engraçado, eu estava conversando, eu ia tirar esse ano de 2026 para eu descansar um pouco, para eu viajar um pouco. Eu amo viajar, eu adoro conhecer novos países e outros povos e outras línguas. E eu decidi, eu vou fazer 63 anos, Lud, esse ano. 63, gente. E eu falei, e eu estava cuidando da minha mãe, né? Minha mãe faleceu em agosto. Eu fiquei em 90 dias de luto. Aí, O Espírito Santo te abrace, console. Esse primeiro final de ano sem, né? Tão difícil. Sinta-se abraçado. obrigada. E aí eu falei, eu não vou trabalhar esse ano de 2026 com tanta intensidade. Eu queria viajar. E aí surgiu o Dr. Ulisses, com esse trabalho fantástico. Ele, né, que é pastor, psiquiatra, psicoterapeuta. Ele falou, não, você é a pessoa que eu estava esperando, que Deus colocou, e eu quero fazer com você. Eu falei, Deus, só esse trabalho, tá, Deus? É para o teu reino, não vou fazer nenhum outro trabalho de ninguém. Aí a Lud, vamos fazer, Cris? Falei, Deus, só mais esse, tá, Deus? Eu não quero mais, eu preciso viajar, me dá um escape, eu quero sair, eu quero viajar. Aí eu falei, olha, esse ano vai ser o primeiro ano que eu não vou fazer um plano, que eu sempre me organizo das coisas que eu vou fazer em 2026. Eu sempre fiz um cartaz de meta, gente. Sempre não, né? Desde 2011, eu comecei a fazer um cartaz de metas. Eu tenho todos os cartazes que eu fiz de 2011 até 2025. E eu decidi que para 2026 eu não vou fazer o cartaz de metas. Eu vou entregar nas mãos de Deus. Ele sabe que eu quero viajar, ele sabe que eu quero fazer só as coisas dele para esse ano, só as coisas para o reino dele, né? E mais nada, não vou aceitar nenhum outro trabalho. Eu já falei com Deus, falei, Deus, não vou fazer cartaz de metas, entrega a minha vida em tuas mãos e seja feita a tua vontade. Pronto. Vai ser o primeiro ano sem cartaz de metas. Pronto, está na mão dele, é ele que tem os melhores sonhos para as nossas vidas, né? Então é isso, meninas. Viu? Amém. Amém. Pastora Esther, seu som tá bom para você orar? Tá para você orar? Então, orar pela Cris, para Deus confortar o coração e que o Senhor use, né? Que seja um tempo precioso esse nosso projeto. Amém. Porque os cachorrinhos estão ativados aqui. Mas vamos orar. Senhor Deus, eu te glorifico, Deus, por esse tempo tão favorável, Senhor, nas nossas vidas, esse encontro para todas as segundas-feiras,
nos abençoado, tem, Senhor, alegrado o nosso coração. Pai, obrigado pela vida da Cris. Pai, te pedimos pelo Espírito Santo, ele que conforta, que toca. Só, Senhor, o teu Espírito Santo, Pai. Nós a abraçamos, Senhor, com a nossa oração, com a nossa intercessão, Senhor, pela vida dela, pelo seu ministério, Senhor, pela sua vida, Pai, de uma forma geral, Senhor, aquilo, Senhor, que há necessidade no coração dela, que tu venha suprir, Senhor, todas as necessidades. Ela já criou planos para 2026, Senhor, e eu sei, Deus, que tu já tem tudo preparado. Já tem tudo, Senhor, formalizado, Senhor, sobre esse projeto também, que nasceu no coração da pastora Ludmila. Nós, Senhor, entregamos em tuas mãos, ó Deus. Tu é o Deus que abre portas, tu é o Deus que faz o impossível acontecer, tu é o Deus que capacita, tu é o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, e a ti, Senhor, nós oramos e entregamos, Senhor, esta semana, Senhor, de festividades, ó Pai, a outra semana de final de ano, Pai, guarda-nos, Senhor, guarda nossas famílias, ó Pai, Deus, que o verdadeiro sentido do Natal, que é a presença de Jesus, o nascimento de Jesus, venha a ser celebrado, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua bênção, a tua paz e a tua graça estejam sobre cada um de nós. Amém. Amém e amém. Gratidão. Amém. Amém. Obrigada, que lindo, Amém. meu Deus. Obrigada, Cris. Qualquer coisa a gente vai Amém. se falando e a gente marca outro dia de novo. Tá Tá bom? ótimo. Tá Vou certo, publicar lá então. para as meninas ouvirem e a gente vai sanando as dúvidas. Amo Tá, você. qualquer É dúvida, me bom demais pergunte e estar eu com respondo. você, viu? E todas as Ai, pastoras, você vai ver, todas elas são uma preciosidade. Vai ser um bom motivo para você vir para Teresópolis. ai, amém, amém, Um amém. beijo. Com certeza. Um beijo no coração de vocês, uma semana abençoada para todas nós, tá? Amém. Beijo. Tchau. Obrigada pelo convite, Lúcia. Eu que agradeço. Beijos. Tchau, menina.